E aí, bora aprender a fazer Lead Code? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu estudo para isso, como que eu me preparo, qual que vai meu processo, quais as coisas que eu tive que aprender antes de começar isso. Então, bora lá? Bom, agora a gente veio aqui para SkyDraw e eu vou estar te mostrando o que que a gente precisa saber um pouco antes de começar, de fato, a fazer Lead Code, de começar a bater a cabeça nisso. Por quê? Lead Code é algo que você precisa de um certo preparo, alguns certos pré-requisitos, por assim dizer, antes de começar a fazer de fato. Por quê? Porque, tal qual uma matéria da faculdade, ela tem seus problemas, tem suas complicações. Então, bora lá? Começando aqui. Primeira coisa que você vai precisar: conhecimento de DSA. O que é DSA? DSA é estrutura de dados e algoritmos. Além do conhecimento de estrutura de dados e algoritmos, outro ponto muito importante é você ter tempo e paciência. Por que eu digo isso? Acaba que para aprender a fazer lead code demanda um certo tempo. Quando eu digo que demanda um certo tempo, é porque caso você não tenha esse conhecimento prévio de estrutura de dados e algoritmos, e quando eu falo isso aqui, eu não estou falando de um conhecimento super aprofundado, sabendo fazer B-trees e outras estruturas super complexas, mas sabendo o bom e básico de arrays, stacks, queues, hashmaps, árvores, esse conhecimento que muitas vezes acaba sendo visto na faculdade. Por quê? Porque esse conhecimento vai ser utilizado para a gente resolver os problemas, e a maior parte deles a gente consegue resolver com isso aqui tranquilamente. Digo isso sem problema. Porque a partir do momento que a gente tem essa base, que a gente tem esse conhecimento, tem essa fundamentação, a gente pode partir para os algoritmos de fato. Por quê? Apesar do DSA ali estar incluso estrutura de dados e algoritmos, a gente tem que aprender alguns padrões. Quando eu digo alguns padrões, são os que a gente vai estar vendo enquanto está resolvendo esses problemas. Então, two pointers, DFS, BFS, binary search, dynamic programming. Por quê? Por quê? Porque todos eles vão se tornar parte do ferramental que a gente vai estar utilizando ali sempre para conseguir fazer isso, conseguir resolver os problemas. E isso é um conhecimento que vai sendo construído ao longo do tempo. Porque, cara, não vai ter como chegar aqui e você saber tudo isso aqui e ter tudo isso memorizado. Você pode saber, você pode ter memorizado, mas você precisa reconhecer os padrões. E a melhor maneira de fazer isso é você repetindo inúmeras vezes. Não tem muito pra onde fugir nesse caso. Mas, falando isso aqui, então, como que hoje eu, Guilherme, ia aprender esses tópicos, ia começar a aprender DSA, aprender as estruturas de dados corretas, os algoritmos corretos, como que eu faria isso? Começando aqui por DSA, que eu acho que é o tópico mais importante de todos, porque ele é o que vai te dar a base para fazer todas essas outras partes aqui. Hoje, eu não sou uma pessoa muito de curso, eu tenho uma certa dificuldade para acompanhar ali. Então, o que eu faria? Eu pegaria os vídeos do The Prime Engine, do The Last Algorithm Course You'll Ever Need. Por quê? Porque ele é um conteúdo bem didático, ele é feito em TypeScript, ele é muito bem explicado e muito mão na massa, você faz estruturas de dados do zero utilizando TypeScript, então você passa não por arrays, porque eles são estruturas primitivas, mas tem uma certa explicação bem profunda sobre isso, mas stacks, queues, hashmaps, trees, trees, binary trees e entre outros muitos, você acaba vendo nesse curso com uma certa profundidade, com uma didática muito boa. Ele é um curso completamente em inglês, então tem essa pequena barreira aí, mas sendo bem sincero, não acho que seja uma barreira tão grande. E tendo isso aqui aprendido, tendo de fato aprendido tanto alguns algoritmos tal, que também são vistos nesse curso, depois disso eu já começaria a fazer inúmeros lead codes. Só que você não vai chegar assim, você não vai abrir o lead code, chegar aqui. Porque, bom, você não vai chegar aqui no lead code, abrir a aba de problemas e começar a resolver todos eles um de cada vez. Não, por quê? Porque não faz muito sentido. Você tem que ter uma sequência assim para seguir para maximizar não só o seu tempo, mas seu entendimento. Porque, por exemplo, aqui o toSum, problema mais resolvido, tranquilo. Add two numbers, relativamente tranquilo. Você consegue fazer ele com base na lógica com geral. Long substring without repeating characters já começa a ficar um pouco mais complexo. Se você não tem a desenvoltura, o costume de fazer, você pode não pegar de primeira e você vai ficar travado. E sem falar no problema seguinte, que é um elite code hard. Então, tem toda essa questão. Então, por onde eu começaria, depois que eu tô com essa base sólida de fundamentos, que eu tô entendendo bem as estruturas de dados base, os algoritmos base, para onde que eu iria? Bom, eu virei aqui pro NIT Por quê? NIT ele oferece um bom roadmap, por assim dizer. Então, se a gente ver aqui no roadmap, ele tem várias coisas que a gente pode seguir. Desde o Blind 75, que é um bem conhecido, LeetCode 150, 250 e todos os problemas resolvidos. Por quê? Porque para aprender LeetCode, sendo bem sincero, hoje em dia, não hoje em dia, eu falo no geral,
Não é algo que você vai chegar aqui e vai começar a fazer do zero, tal, tentar descobrir por si só. É uma boa maneira, vai fazer com que você internalize bem os conhecimentos. Só que a maneira mais prática de fazer isso é você, digamos que vou pegar aqui o que eu considero que é o meu problema pessoal mais difícil, que é o coco eating bananas. Deixa eu puxar ele aqui. Aqui, esse problema aqui, ele, por algum motivo pra mim, ele é extremamente difícil, provavelmente vai ser o próximo de code que eu vou estar resolvendo. Não vai ser o de hoje vai ser o House Robber, porque ele também foi um bom clique pra mim, porque eu sempre tive problema com Dynamic Programming, mas isso fica pra depois. Vou focar aqui. Esse é um problema que ele é relativamente, ele é um problema médio, só que ele é um tanto complexo de você entender, que é a maneira que você vai usar a busca binária. E esse é um problema que eu demorei pra entender e até hoje eu tenho uma certa dificuldade pra entender como ele funciona. Só que se eu ver aqui no Netcode, procurar aqui o Coco Eating Bananas, ele já vai me jogar para a própria plataforma deles aqui, plataforma do próprio Netcode, onde eu vou ter toda essa parte interativa, mas o mais importante, eu vou ter alguém aqui que vai estar resolvendo de maneira explicada, já mostrando a solução. E esse é um ponto que eu quero falar. Netcode, esses problemas de programação assim, a melhor maneira de você aprender é quando você já tem o algoritmo internalizado, como você imagina que vai resolver, como você imagina que vai resolver, só que você ainda não conseguiu ter aquele clique, sabe? Que você consegue falar, tá, então é assim, que você tem aquele momento de realização. A melhor maneira de você ter essa viradinha de chave é você vendo a solução, vendo alguém resolver. Por isso que eu faço os vídeos, principalmente para mostrar, porque em português tem o conteúdo do Galego e de mais algumas pessoas, só que eu também gostaria de contribuir com isso porque foi muito importante para mim, então aquilo de passar à frente, gentileza. Mas enfim, voltando aqui. Você vendo a solução, entendendo como é feita, fica muito mais fácil você reconhecer o padrão. Vou pegar aqui um exemplo de two pointers. Two pointers hoje pra mim é um padrão que eu bato o olho assim, putz, consigo resolver isso aqui com two pointers. É algo que tá bem internalizado. DFS e BFS, em contrapartida, eu ainda tô internalizando bem. Binary Search é a mesma coisa. Dynamic Programming também. Mas são coisas que eu bato o olho e penso, tá, talvez caia nisso aqui, talvez seja este tipo de problema. Isso é o que você vai desenvolvendo muito, fazendo os problemas, indo lá, resolvendo como tem que fazer, e principalmente vendo como alguém resolve, vendo a solução de outra pessoa para ajudar a internalizar. E falando isso tudo, como que eu acabo utilizando a IA nesse caso? E, bom, abrindo aqui o Cloud, que é o que eu acabo utilizando no meu dia a dia, eu gosto de pedir para ele me explicar, por exemplo, eu gosto de fazer isso aqui, pedir para ele explicar em depth, com profundidade para mim, porque isso me ajuda a entender como resolver as coisas, quais os passos que eu tenho que tomar. Aqui eu não vou conseguir mostrar porque acabou que eu já, já acabei com os meus créditos da sessão atual, mas acontece. Mas enfim, dito isso, bora pro problema de hoje? Bom, o problema de hoje vai ser esse aqui, vai ser o House Robber, ou ladrão de casas, bom, vamos ler aqui o enunciado do problema? Você é um ladrão profissional de roubar casas, que está planejando roubar casas ao longo de uma rua. Cada casa tem uma certa quantidade de dinheiro que está guardado. A única coisa que te impede de roubar todas as casas existentes é que cada uma delas tem um sistema de segurança adjacente, que vai automaticamente ligar para a polícia a partir do momento que você roubar duas casas adjacentes. Dado um número de arrays representando a quantidade de dinheiro em cada casa, a gente tem que retornar o valor máximo de dinheiro que a gente consegue roubar sem alertar a polícia. Bom, esse é o problema e aqui eu vou vir explicar um pouco da questão de programação dinâmica. Show. Bom, desenho aqui rapidinho, mas a explicação de programação dinâmica, porque depois que você entende, apesar de ser um nome muito chique, por assim dizer, para algo que é relativamente simples, é que programação dinâmica, ela consiste em você resolver subsets de um problema principal. Então, pegando no caso aqui desse House Robber, a gente tem que descobrir qual que é o valor máximo que a gente consegue roubar dada uma rua. E a gente não pode roubar duas casas em sequência, ou seja, a gente não pode vir aqui e fazer isso aqui. A gente pode vir aqui e pegar o dinheiro dessas duas casas aqui em sequência. Por quê? Porque isso vai ativar o sistema de segurança e a gente não quer isso. Então, como que a gente faz isso? A princípio, é um problema que você pensa, nossa, vou ter que passar por todas as casas, calcular todas as combinações possíveis. Não. Isso é uma das principais coisas que vai dizer que um problema ele é um problema de programação dinâmica. Quando a maneira de calcular ele, se fosse de maneira de força bruta, envolve você calcular todas as soluções possíveis. Você não quer todas as soluções. Você pode tentar explorar todas elas, mas você quer a melhor solução possível dado um problema. E outro ponto muito importante, você consegue resolver pequenos blocos dele, esses blocos pequenos vão levar ao todo do problema, resolvendo ele como um todo. O que eu quero dizer com isso? Vamos considerar aqui essa janela aqui disso aqui.
nesses 3 aqui. Aqui, vamos considerar aqui uma janela dessas 2 casas aqui. Aqui, a gente tem apenas 2 opções, ou a gente pega o valor desta primeira casa aqui, ou desta aqui. São as únicas opções que a gente tem. E quando a gente for pro próximo aqui, vamos dizer que a gente está movendo, vamos dizer aqui que a gente está movendo essa nossa janela para cá, a gente já vai ter resolvido esta parte anterior aqui, já vai estar resolvido. A gente vai já ter resolvido esta partezinha aqui. A gente vai ter resolvido essa parte, primeira parte aqui, a gente vai estar resolvendo um novo subset. Só que a gente tem uma decisão anterior que já foi feita, que é se a gente pegou dessa casa aqui. A gente pegou dessa casa aqui, da 5 aqui, a gente não pegou da 4, então a gente pode adicionar o valor da 3. Só que se a gente não pegou da 5, significa que a gente pegou da 4 e a gente não pode pegar da 3, fazendo com que a gente possa somente pegar então da casa 2. Exato. E a partir disso, nossos subsets de problema vão estar se tornando cada vez mais complexos. A gente vai estar resolvendo inúmeros problemas menores nesse conjunto como um todo, fazendo com que ele se torne um conjunto completo de todas as soluções. E a gente quer, como a gente quer a solução ótima, a solução principal, significa que a gente vai pegar apenas os que estão trazendo o maior valor possível até o presente momento. Então, fazendo dessa maneira, a gente tem que, se a gente fosse pegar entre as 2 primeiras casas, entre a 5 e a 4, a gente vai escolher a 5. Beleza, a gente vai olhar os próximos 2 valores. A gente está olhando eles aqui, qual que vai resultar na maior soma? Eu continuar com o valor anterior, ou seja, o 5 mais o 3, ou ficar com o valor da casa 4. Bom, aqui acho que 5 mais 3 é maior do que 4. Então, isso significa que aqui eu vou continuar tendo esse valor de 8. Esses são os que eu selecionei. Fazendo isso, movendo aqui, abrindo mais uma vez, a gente vai ter que esse aqui é o nosso intervalo agora, que a gente selecionou esses. Tem 8 no total, entre os 5 e 3. Se a gente pegar o 2, a gente pode adicionar? Não, por quê? Porque a gente pegou da casa 3. Então, a gente tem que checar. Ah, o valor que a gente está escolhendo aqui é maior que a soma atual? Não, não é. Então, bora pro último. Chegando dessa maneira, a gente tem que, seguindo a lógica que a gente fez, se a gente escolheu 5, 3 e 1, a gente tem um total de 9. Outra configuração possível daria esse valor maior? Não, por quê? Como que a gente sabe disso? Porque a gente seguiu essa convenção, essa solução base, essa premissa de que a solução inicial que a gente tem entre pegar o 5 ou o 4 se manteve aqui, entre pegar o primeiro ou o segundo valor, se manteve. E que ela vai ser verdadeira para todo esse conjunto nosso. Isso garante que a gente vai estar sempre pegando o maior valor possível, tendo o maior profit possível. Basicamente, é assim que se resolve esse problema. Ele é um problema de Dynamic Programming do tipo de Fibonacci. Por que do tipo de Fibonacci, Guilherme? Porque a gente tem que sempre olhar para 2 valores anteriores para saber se a gente vai o que a gente vai fazer com o próximo. Sequência de Fibonacci, a sequência de Fibonacci é o quê? Que a soma do atual é a soma dos 2 anteriores. Então é isso que a gente está fazendo aqui. E bora pro código? Bom, primeira coisa aqui, a gente checa se não está vazio. Então, if len of nums for menor ou igual a 1, a gente vai fazer o quê? Vai dar um return nums 0. Por quê? Porque esse é o maior valor que a gente pode ter no momento. E agora, partindo da premissa que a gente só tem 2 valores no qual a gente pode escolher, para escolher o próximo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável aqui chamada one, que ela vai ser nums 0, ou seja, vai ser o valor inicial dos meus valores possíveis, e a variável to, que ela vai ser o quê? Ela vai ser o valor maior entre nums 0, ou seja, do valor inicial, ou nums 1. Por quê? Porque aqui a gente sabe que tem mais do que um item nesse nosso array. Ou seja, a gente garante que vai estar retornando sempre isso. A gente garante que isso aqui vai ser verdadeiro, que a gente vai estar pegando o maior valor possível. E, a partir disso, a gente vai iterar até o fim desse array. E bom, feito isso, a gente agora vai iterar nesse nosso array a partir do segundo valor, do índice de valor 2. Então, for I igual a 2, I menor que o tamanho do meu array, incrementando ele aqui. Como que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular um valor qualquer aqui, que vai ser o nosso current. A gente vai atualizar o nosso one, que ele vai se tornar alguma coisa, e o nosso to, que ele vai se tornar alguma coisa. Fazendo isso, a gente vai ter que atualizar nossos valores. E a gente sabe que esse valor to, ele vai ser o nosso current, para manter nossa regra, porque esse aqui, o one é o uma casa atrás e o to é o duas casas atrás. Dessa maneira, a gente garante que vai estar sempre retornando o maior valor
possível. É um pouquinho confuso de entender, mas garanto pra ti que vai fazer sentido. É um tipo de problema difícil, é um lead code medium, se eu não me engano, em algum momento ele já foi um hard, e Dynamic Programming por si só é extremamente difícil e um tanto complexa. Mas aguenta aí que vai fazer sentido. E, sabendo com que o nosso true se torna o valor atual, a gente tem que nosso one só pode se tornar o que? Uma coisa, que é o nosso true. E agora a gente tem que calcular o nosso valor atual, nosso current. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor máximo. Ele vai ser o quê? Vai ser o valor máximo de duas casas anteriores, ou seja, 2, ou o valor entre 1 mais nums i. Por quê? A gente vai sempre estar seguindo aquela regra que eu falei anteriormente, de sempre validar qual é a maior soma possível que a gente pode atingir no momento atual. Porque desta maneira, a gente vai estar garantindo que, pô, estou sempre conseguindo o maior valor possível. E feito isso, a gente vai dar aqui um return true. Por quê? Porque ele foi o último valor atual. A gente sabe que o último valor atual ele vai ser o maior valor de todos. E o problema é literalmente isso, mas ele é complexo de entender. Por isso toda aquela explicação com o ScaleDraw. Então, voltando aqui para o ScaleDraw, e a gente vai aqui fazer o passo a passo do problema que a gente está resolvendo. Pegando ele aqui, a gente faz o quê? A primeira coisa que a gente define são os nossos 1s e 2. A gente pode pensar eles como n-1 e n-2. Por quê? A gente tem que Fibonacci de n, ela vai ser sempre fib de n-1 mais fib de n-2. Ou seja, a soma dos dois anteriores é o valor que eu estou procurando. Então, a gente tem que definir que o valor, e a gente tem que definir essas condições iniciais, que ou seja, o valor que eu vou estar jogando aqui na minha função de Fibonacci, ela tem que ser maior do que zero, porque a gente não está contando para trás. Então, a gente sabe que a gente tem que definir os dois valores iniciais. E, nesse caso aqui, eu tenho que fib de 1, ou fib de 0, de índice 0, vai ser o quê? Vai ser o único valor que eu tenho, que é o 5. Eu tenho aqui que fib de 1, ele vai ser o valor máximo entre 5 e 4, ou seja, 5. Beleza, esse é o valor que eu tenho aqui. Agora, se eu ver aqui para o próximo índice, qual valor que eu vou estar procurando? O que eu vou estar procurando? Bom, a gente vai ter que fib. Isso aqui vai ser o quê? Fib de 2, no índice 2, ou seja, valor 3, posição 3, vai ser o quê? Vai ser o valor maior entre a soma anterior, 5, mais ele mesmo, ou 4. E aqui vai ser o valor total dele é 8. E assim vai. E essa vai ser a regra que a gente vai estar aplicando. É um tanto confuso de entender? Sim. Mas não tem muito para onde fugir. Mas, sendo bem sincero, é um tanto raro assim você encontrar empresas que apliquem Dynamic Programming nesse nível. Geralmente são problemas mais simples, mas esse aqui foi o problema que me ajudou a internalizar esse conceito que eu finalmente tive o clique e entendi como funciona. Então, com isso aqui feito, vamos aqui validar nosso código. Primeira coisa, a gente checa se tem itens no nosso array. Caso ele seja um array de um só item, a gente retorna o valor inicial dele, porque a gente sabe que vai ser o máximo, e que a gente define os nossos valores, igual a gente definiu ali, o inicial e o segundo, e aqui a gente vai estar iterando, aplicando a mesma regra de sempre. E bom, feito isso, a gente vai rodar aqui, vamos ver se passa. E passou aqui, passou nos test cases, aqui os test cases que foram aplicados. Aqui o valor maior é 4, porque a gente pega o 1 e o 3. E aqui vai estudar em 4, que é outra configuração possível. Vai ser 2 e 1, e vai acabar dando errado. E aqui, o próximo, o valor final é 12. E, bom, esse aqui é um pouco mais longo de fazer, não vou fazer de cabeça. Mas agora, será que passando nos test cases vai passar na test suite inteira? Bora descobrir. E passou. É, basicamente isso. O problema não tem muito para onde fugir. Programação dinâmica é isso. É um tanto complicado. A história de programação dinâmica é bem legal. Vou deixar na descrição os links dos vídeos que eu falei. E bom, se curtiu isso, curtiu o conteúdo, se inscreve aí, vai ter mais vídeos eventualmente. Quinta deve sair mais um. E, né, falou.